como conduzir a anamnese, como você direcionar as conversas. Porque senão, gente, corre-se um grande risco do nosso paciente ficar contando um monte de história e cadê a história que me interessa, a história do DHS? Então, como que eu faço para direcionar as conversas do meu paciente para que tenha rapidamente esse encontro com o DHS? A partir do momento que você pergunta qual é a sua queixa, e o teu paciente vai falar, a minha queixa é bronquite. Brônquios, né, que é onde dá bronquite, que brônquios está relacionado ao tecido ectoderma. Então tem só 4 tecidos, endoderma, mesoderma antigo, mesoderma novo e ectoderma. Brônquios está relacionado a ectoderma. Então se o meu paciente fala bronquite, eu bioleador, já sei, o conflito biológico dele está relacionado em questões relacionais, né? Que é um tecido de relação. Então, é o querer separar-se, não querer separar-se. E no caso dos brônquios, é uma tentativa de demarcar territórios, né? Então, por isso que vem aquela tosse forte, aquela tosse aguda, que está relacionada à expiração, que é o colocar para fora, demarcação de território. Então, o território é a relação dele com o território que ele está sentindo como invadido. Então, olha só, se eu já sei que ele veio de um conflito, né, que essa bronquite veio de um conflito em inabilidade em demarcar territórios, ou seja, relacional, por que é que eu vou ficar escutando, de repente, uma história do meu paciente que é lá de... sabe que eu fui na praia? Eu fui na praia e... Nossa, era bom demais lá, eu tava de férias. Mas aconteceu alguma coisa lá? Não, só tô te contando que eu viajei, tava muito bom na praia. E aí você já começa a direcionar. E o que é que aconteceu um pouco antes do início dos sintomas? Porque é aí que a gente precisa encontrar. Então, o que é que tem esse contexto dessa história? E aí que eu quero mostrar para vocês. O contexto da história tem que ser de acordo com o diagnóstico. Então, se o paciente tem uma bronquite, eu não vou ficar escutando histórias aonde ele se sentiu, por exemplo, desvalorizado. Eu não vou ficar escutando histórias, porque desvalorizado seria, ou impotente seria, mesoderma novo. Eu não vou ficar escutando histórias que, nossa, minha vida mudou depois daí. Minha vida mudou é contexto vital. Contexto vital é endoderma. Então é isso que eu quero direcionar para vocês. Quando a gente começa a perceber que o paciente está indo para um caminho que não tem nada a ver, por exemplo, nesse caso de bronquite, tem nada a ver com histórias de territórios, com histórias de relacionamentos. E relacionamento que eu falo não é um casal, né? É relacionamento entre pessoas, entre situações, entre coisas. Então, quando nós temos essa visão de que sim, podemos direcionar esse paciente nas suas histórias, aí nós podemos seguir adiante de uma forma mais direcionada. Porque a gente pode, inclusive, falar para ele, olha, essa sua história está bem interessante, mas aí a gente começa a dar pistas. Mas o que é que pode ter acontecido para você que foi impactante, que foi inesperado, mas num contexto de relacionamento? Talvez você com outras pessoas ou com outras coisas. Por exemplo, eu perdi o meu carro, eu perdi o contato com o meu carro. Olha só, né? Se para ela foi importante isso, o banco me tomou o carro. Olha só, é como se essa pessoa está considerando que o carro é território dela. Então, às vezes, a gente vai ter que perguntar, isso para você era um território? Né? Você considerava isso como um território? Porque a gente tem que entender o que está acontecendo. E não é só isso, viu, gente? Precisa ter a comprovação física. A comprovação física é a manifestação do sistema nervoso autônomo. Então, olha que interessante, a gente não vai ficar lá no achismo. Eu achei que ele se sentiu impotente. Eu achei que para ele aquilo foi uma perda de território. A gente não tem que achar nada. Nós somos investigadores.